Nessa semana que passou, na verdade, no domingo passado, foi o nosso aniversário oficial de 5 anos de IB-Metrô, dia 20 de abril de 2020. E se você fizer uma retrospectiva aí rápida na sua cabeça, você vai se lembrar que a nossa igreja começou em meio à pandemia, no primeiro mês de pandemia. Eu sempre falo isso, né? Eu conto a história da igreja para todo mundo e as pessoas falam assim, nossa, vocês são tão corajosos. Eu falo, não, Deus pegou a gente de calça curta, porque se Deus desse uma escolha, ele fala assim, eu tenho uma opção, vocês querem começar uma igreja do nada, sem apoio, com pouca gente, no meio da pandemia, eu ia falar, não, pelo amor de Deus, me salva. Mas os planos de Deus eram esses, e a gente está completando, né, depois foi 1 ano e meio de igreja online. Aí, no meio de 2021, a gente começou a se reunir lá no hotel, na Vila Mariana, mas ainda com muitas limitações, muitas restrições, fechando, abrindo, fechando, abrindo, fechando, abrindo. Eu falo que a igreja começou para valer de verdade em janeiro de 2022, assim, de respirar, das pessoas frequentarem sem medo, e até aqui tem nos ajudado o Senhor, né? Até aqui tem nos ajudado. A igreja é uma coisa... Vocês perceberam que tudo que a gente cantou hoje, a gente cantou sobre igreja, né? A gente cantou sobre ser igreja, sobre a natureza da igreja, sobre o poder de Deus sobre a igreja, sobre para que a igreja serve. E se tem uma coisa que eu tenho aprendido 2 coisas sérias assim com relação a ser igreja nesse tempo, né? Primeiro, né? Eu nasci, a gente brinca, né? Nasci numa igreja local, cresci na igreja local, no interior, e acho que o mundo antigamente era um pouco diferente, né? Eu estou falando lá no começo da década de 90. A nossa alegria, a nossa vida era participar da igreja. Então, a gente ia no culto na terça-feira, ia no culto na quinta-feira, ia no culto de sábado. Quando não tinha nada na sexta-feira, a gente inventava alguma coisa na igreja para fazer. Domingo de manhã, ficava à tarde ensaiando. Domingo à tarde ia na igreja. E ai da gente se falasse que não queria ir, né? Meu pai falava, não tem escolha, vocês vão e acabou. Não, mas acabou, domingo é dia de igreja, vocês vão, não tem jeito, não tem escolha. E... caramba, como a gente foi feliz, né? Fazendo isso, servindo ao Senhor, crescendo, abençoando a igreja, servindo a igreja, em todos os ministérios. Aí pega as fotos, né? Tem foto de jogral, de teatro de Dia das Mães, de Páscoa, de tudo que você pensar, né? Missões, dia de missões, todas as etapas da igreja, recolhe oferta, recolhe coisa de escola dominical, e serve ceia, e tira coisa da ceia, e monta decoração de ceia. Que privilégio, que alegria. E hoje, na caminhada pastoral, em 2025, num tempo... Hoje eu estava conversando com uma senhora, que eu acho que não é cristã, e ela falou para mim assim, faz 5 anos da pandemia, mas a nossa vida mudou profundamente, as pessoas mudaram profundamente. O mundo mudou profundamente, mas eu tenho algumas convicções. A primeira convicção é que eu acredito mais na igreja local do que nunca. Eu acredito mais na igreja local do que nunca. Esses 5 anos de pastoreio aqui, com muita dificuldade, com muita luta, eu até escrevi esses dias que eu acho que a maior qualidade que um pastor pode ter é permanecer, que a vontade de, às vezes, sair correndo. O Tiago conta uma história, né, que era do teu pai, não era? Que o pai do Tiago, para quem não sabe, era pastor. E aí perguntavam para ele, né? O senhor não tem vontade de desistir? E ele respondia, toda segunda-feira, né? É um pouco da vida pastoral, né? Toda segunda você tem vontade de fazer outra coisa da vida, sair correndo. Mas nesses tempos eu tenho certeza que eu acredito mais na igreja local do que nunca. E é engraçado que a gente tem visto um movimento. Essa semana eu até escrevi sobre isso no meu Instagram, deu uma grande repercussão até. Um grande movimento no mundo é que as pessoas estão cansadas, no geral, das mega-igrejas. Dessas igrejas que são em mega-auditórios, que parecem shopping centers, que você entra... Tem muitas qualidades, tem muitas coisas interessantes, mas, no fundo, você é mais um lá. Você entra, você sai, você vai, você vem, ninguém viu, ninguém foi, é evento, 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 atividade, 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 luzes, fumaças, telões... E as pessoas estão cada vez mais cansadas disso. Cada vez mais cansadas disso.
Tanto que a tendência nos últimos anos, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, é as pessoas buscarem igrejas médias ou igrejas menores. Nesse sentido, tem surgido a plantação de movimentos de plantação de igreja, e muitas igrejas têm sido plantadas. E sempre que uma igreja é plantada, alguém fala, né? Nossa, mas para que plantar mais uma igreja, né? Porque nunca é demais você ter igrejas que alcançam pessoas diferentes, em lugares diferentes, públicos diferentes, para que o reino de Deus se espalhe. A segunda coisa que eu tenho clara na minha mente sobre o que é ser igreja nesses anos aqui e tudo, é que a caminhada no reino de Deus, primeiro, é impossível a gente caminhar na vida cristã sem pertencer a um corpo local, de uma igreja local. Esses dias eu fui aconselhar uma pessoa e essa pessoa falou, eu estou decepcionada com a igreja, eu estou chateada, triste com isso, com aquilo outro. Não com a igreja, não com essa e não com uma igreja específica, com a igreja. E eu falei para ela, você pode estar, eu falei, mas eu vou ter que te falar que qualquer coisa que eu for falar aqui, eu vou precisar te falar que você vai ter que continuar à força, tendo comunhão numa igreja, porque se você sair, aí que você vai morrer de uma vez. Aí que a sua vida espiritual vai para o saco de uma vez por todas. Não existe caminhada cristã sem a igreja local, com os seus erros, com os seus acertos, com as suas dificuldades. Não existe caminhada sem a igreja local. E aí a segunda coisa que eu tenho aprendido é que a vida de uma igreja floresce na soberania de Deus. A gente tem estudos, a gente conversa com pastores, a gente conhece métodos, tem ideias para cá, ideia para lá. Mas quem cria a vida e quem gera frutos é o Espírito Santo de Deus. E geralmente, para gerar vida, para a vida florescer, essa vida demora. Eu costumo dizer que nada que é rápido na nossa vida vem de Deus. Deus não tem compromisso com nada que é rápido. Deus não faz nada fast. Deus faz tudo devagar. Aí você fala, é porque Deus é lento? Não. É porque o processo de Deus é um processo, na nossa vida é um processo lento. O Andy Stanley, no seu maravilhoso livro Visionar sobre Neemias, ele fala assim, porque ele fala que a gente lê Neemias, e a impressão que dá é que Neemias ouve as notícias de Jerusalém num dia, e no outro ele pede para o rei para ir embora para trabalhar na reconstrução dos muros. E ele fala, se passaram mais ou menos 4 meses entre a chegada da notícia e o dia que Neemias pediu para o rei. Ele ficou 4 meses matutando e pensando e orando. Será que eu pergunto? Será que eu pergunto? Será que eu pergunto? Será que eu peço? E aí depois ele cita Moisés, que Moisés ficou, do dia que ele entendeu que ele era o libertador de Israel, para o dia que ele verdadeiramente se tornou o libertador de Israel, 40 anos. E aí o Andy Stanley fala assim, entre 4 meses e 40 anos, Deus sempre vai te fazer esperar para que Ele cumpra a visão que Ele te deu. Então, tudo que é muito rápido, eu já contei aqui, um dia eu vi no Instagram, quase infartei. O Instagram às vezes mata a gente do coração, com umas propagandas, com umas coisas. Estava escrito assim, transforme a sua igreja numa fábrica de líderes. Eu fiquei imaginando, assim, com a minha cabeça um pouco criativa, uma máquina, assim, rodando com aquela esteira e saindo um monte de líder cópia, assim, do pastor principal, assim, aquele monte de líder, assim. Não é assim que as coisas funcionam. Você não fala, agora você é daqui, você vem aqui, você vai compartilhar a tua vida, você vai ser pastoreado por mim, eu sou teu pastor, você é minha ovelha. Não é assim que funciona. Pastoreio é conquistado, discipulado é conquistado, é caminhada, é tempo, com altos, com baixos. Se eu perguntar da vida de todo mundo aqui em 5 anos, a nossa caminhada não foi linear, ela teve altos e baixos. Teve gente que morreu, infelizmente. Teve gente que separou, teve gente que casou, teve criança que nasceu, teve depressão, teve doença, venceu doença, e vendeu coisa, e mudou de cidade, mudou de emprego, trocou a cor do cabelo. Para as mulheres isso é uma coisa bem importante. Alguns perderam o cabelo. E a vida de Deus floresce nessa jornada e nessa caminhada. E às vezes a gente olha de fora, na igreja dos outros, na grama dos outros, e a gente fala, nossa, que legal, como floresce, como é bacana. E a gente não sabe o que está por trás da história de cada um, do momento de cada um, daquilo que Deus está fazendo na vida de cada um. Uma coisa que eu coloquei no Instagram essa semana, que é bem interessante, eu tenho pensado muito sobre isso, e aí viralizou um vídeo de uma moça falando da questão arquitetônica das igrejas.
a gente se acostumou tanto com... Esses dias eu fui numa igreja, eu fui falar com uma grande artista gospel do Brasil, eu tinha que falar com ela e não consegui achá-la, e aí não respondi, atrapalhado com a agenda, não sei o que, eu falei, vou lá na igreja dela. Aí peguei meu carro, na hora do almoço, tinha um culto lá na hora do almoço, falei, vou lá. Na propaganda estava ela lá, né? Eu achei que ela ia estar no culto, que nada, era só na propaganda, não tinha ela no culto. Quando eu cheguei na igreja, é uma Assembleia de Deus. Pô, Assembleia de Deus, você tem uma expectativa daquela Assembleia raiz. Cheguei lá, parecia um shopping. Espelhado, quadradão, cafeteria bonita, umas cadeiras assim bem acolchoadas. Aquela igreja podia ser uma Assembleia de Deus, uma batista, uma presbiteriana, qualquer coisa. Na verdade, poderia ser um shopping, uma livraria, uma clínica de médicos. Nada naquele lugar me falava que aquele lugar era uma igreja. E aí uma pesquisa foi feita nos Estados Unidos pelo grupo Barna, bem conhecido, e esse grupo descobriu na pesquisa que os americanos estão cansados dessas igrejas auditórios. E as pessoas estão buscando lugares que remetam a alguma transcendência. Porque nós somos seres... uma pessoa escreveu para mim assim, o importante é o Espírito Santo que habita em nós, o edifício vai ficar, o que Jesus vai levar à igreja de carne. É verdade, é óbvio que a igreja somos nós, é óbvio isso. Mas um lugar, se é feio, se é bonito, se é fedido, se é cheiroso, se tem luz, se não tem luz, se é iluminação, influencia na nossa experiência de fé. Falando da caminhada da IB Metrô, quando era no hotel era uma coisa. Era benção, Deus permitiu, que bom. Mas aqui nesse lugar é outra coisa. Quem faz parte da IB Metrô desde esse tempo sabe o que eu estou falando. O fato de ser um hotel, o fato de ser uma coisa impessoal, muda a nossa experiência. E as pessoas estão buscando símbolos de fé. Sabe aquele lugar, todos nós já viajamos, né? Conhecemos lugares. A Andressa, toda vez que a gente viaja, ela quer ir nas catedrais. A gente não pode ir a uma igreja que a gente quer entrar. Pode ser ortodoxa, pode ser protestante, pode ser católica. A gente viu uma igreja bonita, a gente quer entrar. Gente, tem aquelas igrejas que você entra, só de você entrar, o lugar é tão bonito, mas é tão bonito, que dá vontade de você se ajoelhar. Às vezes o turista, né, tá rolando missa, às vezes, né, na igreja católica é muito comum, e os turistas estão lá andando, tirando foto. O lugar é tão bonito que parece uma ofensa, e não deixa de ser uma ofensa, os turistas estarem ali andando, e a missa rolando, e as coisas acontecendo, só pela beleza do lugar. Eu fui numa igreja protestante uma vez, que tinha vitrais, existe, viu gente, existe igreja protestante com vitrais. Eu me perdi, sei lá, uns 20 minutos, pensando na história que aqueles vitrais contavam. De tão belo, de tão bonito. Aí a gente pega uma caixa, uma quadrada, uma parede branca, mete um monte de cadeira de plástico, nada contra. Tem hora que não tem dinheiro, tem hora que a gente não tem condição, tem hora que a gente não tem jeito, o prédio é alugado, eu entendo tudo isso. Mas vamos pensar no mundo ideal, que se você pode fazer, você pode reformar, você vai comprar, a gente não se preocupa com a beleza, com a transcendência, e as pessoas estão procurando, e a pesquisa está dizendo, a sociedade está procurando lugares que pareçam, que você passa e fala, aqui é uma igreja. Isso nos ajuda a lembrarmos quem nós somos. Aí um amigo meu que é muito... Eu adoro conversar com gente inteligente, esse meu amigo é brilhante. Aí ele falou assim, mas isso não traz de volta a ideia de que o lugar é sagrado? Eu falei, você tem razão. Pode trazer a ideia de que o lugar é sagrado. A gente está combatendo há 30 anos, né? Olha, o seu trabalho, Deus também está com você, na sua casa, Deus também está com você. Porque antigamente tinha aquela coisa, né? Eu tenho que ir na casa de Deus. O irmão vinha para o culto de carro, estourava o pneu, falava, olha o diabo se levantando para eu ir na casa do Senhor. Como se esse lugar fosse mais sagrado. Só que nessa da gente ensinar, meus irmãos, a vida do cristão, ela é sagrada o tempo inteiro. Ela é vivida na face de Deus o tempo inteiro. No latim, a igreja é uma expressão que chama corandel. Ela é vivida diante da face de Deus o tempo inteiro. No seu trabalho, na sua casa, no ônibus, no metrô. Não tem lugar que você deixa de ser crente. Só que nessa a gente esvaziou o culto. Aí o domingo virou um dia qualquer. Foi o que eu falei na semana passada. Poxa,
né, rolou aquela conversa na liderança, vai trocar o culto, o dia do culto. Eu fiquei sabendo de igrejas que trocaram para o dia 13, outros que estão fazendo hoje. É feriadão, feriado de novo igual a esse, vai ter 2080. Essa é verdade, Gabriel? Eu falei uma mentira esses tempos, eu passei uma fake news. Vai ter em 2087 outro igual, que vai cair a Páscoa com 21 de abril, com não sei o que lá, na sexta, no domingo, na segunda. Aí eu, em casa, orando e pensando, eu estava tomando banho. Tem hora no banho que o Espírito Santo tem um negócio com banho, né? Eu não sei o que é. Aí eu estou lá e eu pensei assim, nós não vamos mudar o dia da Páscoa. Se tiver 10 pessoas, são 10 pessoas. Se tiver 15, são 15. Se tiver 20, são 20. Porque é o dia do calendário cristão. Senão a gente começa a abrir tanta concessão. Por que a data comercial é mais importante? Por que o feriado é mais importante? Por que a minha viagem é mais importante? Aí shopping abre domingo, comércio abre domingo, laboratório abre exame para você fazer domingo, exame no domingo. Aí virou um dia qualquer. E a gente perdeu aquela sacralidade, não do lugar, mas do espaço, do tempo, do momento. Sabe, do Deus que fala para Moisés, tira a sandália dos seus pés, que o lugar que você está pisando é santo. Não porque aquele lugar era santo, nunca foi e não continuou sendo. Esteve santo enquanto a presença de Deus se revelava naquela sarça. E acontece isso conosco quando a igreja de Jesus se reúne. Esse lugar se torna santo. Os azulejos não são santos, as paredes não são santas, nada é santo. Mas há uma santidade, uma sacralidade no ato de cultuar, de adorar, de celebrar como igreja. Isso é santo. Isso é especial. Isso é dedicar o tempo. Isso é, como disse uma amiga minha essa semana, isso é ajustar os ritmos do coração. Lembrar o que realmente importa. Tirar a secularização do coração. Lembrar que o Deus que fez o mundo, gente, Deus que fez o mundo, descansou, para nos ensinar que a gente precisa separar um tempo, guardar um tempo. Eu já falei isso aqui, quando a minha mãe era criança, a minha avó não deixava ela ir no cinema no domingo. Acho que muita gente aqui teve essa experiência. E eu, quando era criança, achava um absurdo. Minha mãe falava assim, tua avó não deixava a gente ir no cinema, não. Domingo é só igreja. E eu pensava, ai, que religiosidade. Aí eu falava para minha mãe, né? Criança topetuda, né? Todo dia é dia de adorar o Senhor. A gente tinha até aquela música, né? Todo dia é dia de adorar o Senhor. Hoje eu já penso completamente diferente. Que importante a gente ter um dia que a gente separa mais para fazer as coisas do Senhor. Não é que você não pode ir numa festa, não é que você não pode, não é nada disso. Mas você tenta separar um dia para pensar nas coisas do Senhor, para lembrar você que o seu tempo não é seu. Que a vida não é sua, que a agenda é de Deus. Então é nessa jornada que nós estamos. E eu queria ler um texto que está aqui atrás. Pedro já está até me cutucando aqui, me chamando. Está lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículos 9 e 10. Famosíssimos textos do apóstolo Pedro que diz, os versículos que dizem, vocês, porém, são geração eleita. 1 Pedro 2, 9. Reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. A primeira coisa que a gente vê nesse texto aqui é o apóstolo Pedro falando para nós que quem é a igreja? Qual a identidade dessa igreja? A primeira coisa que eu preciso falar, né? Todas essas expressões, geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo exclusivo, não foram inventados por Pedro. São citações do Antigo Testamento. E esses títulos, esses nomes, foram dados ao povo de Israel. A primeira coisa que fica clara aqui é a seguinte, e lembre-se que Pedro foi aquele apóstolo teimoso, que Deus teve que quase que pegar ele pela mão e falar assim, olha, o evangelho também é para gentios. O evangelho não é só para judeus. Lembra da visão? Desce o lençol com um monte de animal impuro e Deus fala para ele, toma e come. E Pedro pensando que era uma pegadinha de Deus. Como se Deus fosse o Sérgio Malandro, que fosse aparecer e falar, pegadinha do malandro. E aí ele fala, não vou tocar, Senhor, não põe a mão, não vou pôr a mão.
E Deus está tentando ensinar para Moisés: Moisés, o evangelho agora não está restrito só a Israel. O evangelho agora é de todas as nações. Do Israel que está em todas as nações. Na verdade, em Israel só é israelita verdadeiro, como diz o apóstolo Paulo, aquele que crê pela fé em Jesus Cristo, na graça. Então, a primeira coisa, quando Pedro cita o Antigo Testamento aqui, para gentios, para judeus, ele está dizendo: a missão de Israel não foi cumprida por Israel. Paulo fala lá em Romanos capítulo 9, 10 e 11, quando ele fala de Israel, ele fala assim: se na desobediência de Israel, os gentios foram tão abençoados, porque Israel não cumpriu o seu chamado. Israel foi chamado para viver como povo de Deus, Israel foi chamado para viver como separado por Deus, e a história, são altos e baixos, muito mais baixos do que altos. De desobediência, de idolatria, de mistura com outros povos. E aí, quando Pedro está citando esse texto, automaticamente ele está dizendo: nós herdamos como igreja a missão de Israel. Nós também somos povo de Deus, como Israel foi povo de Deus na antiga aliança. A nossa missão permanece a mesma, que é sermos geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa. E aí o que significa cada uma dessas coisas, né? Geração eleita, fala da escolha sobrenatural e total de Deus. Não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Deus que nos escolheu. 1 João diz: não fomos nós que o amamos, mas Ele que nos amou primeiro. Tem umas músicas, tem uns coaches evangélicos, tem umas músicas estranhas hoje, que dá a impressão que é a gente que escolheu a Deus. Eu faço tudo, eu arrumo a casa é tua, eu já limpei, pode entrar, eu fiz tudo, A gente não fez nada se não fosse a graça de Deus nos alcançando. Você pode ser o mais inteligente que for, você pode ser o mais bonito que for, você pode ser o mais rico que for, se não fosse a graça de Deus nos escolhendo, nós não seríamos nada. Eu falei aqui semana passada no culto de Páscoa sobre Paulo. Paulo tinha todos os predicados, mas não foi ele que escolheu Jesus. Foi Jesus que falou para ele: eu te escolhi para você ser um pregador no meu nome. Paulo tinha odiado Jesus. Eu conheço gente que falava assim: eu prefiro morrer do que ser crente. Vai ver a pessoa com a Bíblia embaixo do braço, indo para a igreja todo domingo agora, servindo a Deus. Aí a pessoa fala assim: estou pagando a minha língua, falei a vida inteira que eu não queria ser crente, ó, Deus me pegou na esquina. Porque a graça de Deus é assim, meus irmãos. Escolhe quem eu e você não escolheríamos. Chama a gente que Deus, mas é a graça de Deus que nos escolheu. Geração eleita, não fomos nós que nos escolhemos, foi Deus que nos chamou. Nós somos convocados, nós somos comissionados. Isso dá uma responsabilidade para a gente. Isso significa que eu e você não podemos desistir. Não podemos falar: agora não quero. Deus nos chamou, e o Deus que começou a obra, diz o apóstolo Paulo, é o Deus que certamente vai terminá-la na nossa vida. Segunda coisa que ele fala: sacerdócio real. O que é um sacerdote? É quem faz a ligação do povo com Deus. Quando ele diz que a igreja de Jesus é sacerdócio real, está dizendo: vocês têm acesso à presença de Deus. Vocês têm acesso, e vocês representam o mundo para Deus e Deus para o mundo. Vocês fazem a ligação. Vocês mostram para as pessoas qual é o caminho para se chegar a Deus. Para a gente falar para as pessoas: olha, pessoal, infelizmente não são todos os caminhos que levam a Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. Não basta só ter fé no coração, como dizia a Xuxa, basta acreditar. Não basta acreditar, que o cara lá de cima não vai te dar só porque você tem boas intenções. A gente tem acesso à presença de Deus pelo sangue de Jesus, diz o livro de Hebreus. Pelo novo e vivo caminho, e é nessa perspectiva que nós dizemos às pessoas: se não for por Jesus, se não for pela graça, se não for pelo sangue, não tem acesso a Deus, não tem entrada escondida no céu, não tem como pular o muro na salvação. Nós somos sacerdotes, nós fazemos a ligação, nós representamos Deus para as pessoas e as pessoas para Deus. Por isso que é nosso dever orar pelas pessoas.
Será que eu e você temos orado por gente não crente? Eu falei isso essa semana com o Thiago, semana passada com o Thiago. Eu acho que a gente tem que fazer uma campanha aqui na igreja de orar por gente não crente. Chega de alcançar gente que está trocando de igreja, pulando de igreja em igreja. Nós vamos alcançar gente que precisa de Jesus, que precisa de salvação, que precisa de esperança. Todas as semanas você escuta notícias de gente famosa, fora os anônimos. Fulano com depressão, morreu, você já sabe, é suicídio. Essa semana morreu uma menina, uma atriz, relativamente famosa, fazia série, alguma coisa, 20 e poucos anos, tomou remédio e se matou. As pessoas estão tirando a própria vida. Volta e meia a gente escuta no rádio falando assim, linha do metrô está de não sei que jeito, porque tem alguém que está na via. Você nunca sabe se a pessoa está andando na via, se a pessoa se jogou na frente do trem, porque muitas vezes quando eles falam isso, é gente que se jogou na frente do vagão. A gente precisa cumprir o nosso papel de sacerdote, orar pelas pessoas, orar por vizinhos nossos, por amigos nossos, convidar as pessoas para ouvirem o Evangelho. Não porque a gente quer encher a igreja, não, porque a gente crê que essas pessoas precisam da esperança que só Jesus pode dar. E esse sacerdócio, ele é um sacerdócio real, não é no sentido de que ele não é fake, ele é verdadeiro, claro, mas é no sentido de que ele é da realeza. Vocês são reis e sacerdotes. Aqui na cabeça do judeu a coisa já bagunçava um pouco, porque no Antigo Testamento, ou você era rei, ou você era profeta, ou você era sacerdote. Ou você não, né? Alguns pouquíssimos. Ou se era um sacerdote, ou se era um rei, ou se era um profeta. Ninguém fazia as três coisas ou duas coisas. Jesus é o primeiro que é rei, sacerdote e profeta. E esse triplo ofício de Cristo também é manifestado na igreja. Nós somos sacerdotes e somos reis. Porque nós estamos, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, nós estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus, em lugares de autoridade. Por isso que o inferno não vai prevalecer, por isso que o Coliseu não prevaleceu, por isso que o Império Romano caiu diante do Evangelho. O comunismo tentou acabar com o Evangelho, não conseguiu. A China comunista tentou acabar com o Evangelho, não conseguiu. O Islã está tentando acabar com o Evangelho e não vai conseguir. Porque a igreja de Jesus está assentada nos lugares altos, com Jesus, em lugar de autoridade, na autoridade de Cristo Jesus. E aí Pedro diz, vocês são nação santa. O que é essa santidade? Eu sempre acho que tem uns termos evangélicos que a gente não sabe explicar muito bem, e a gente dá que nem o Chaves, né? Você pergunta assim, o que é santidade? Aí a pessoa fala, essa é fácil, manda outra, né? Que a gente fala, mas já passou do tempo que você pode perguntar, porque agora se perguntar passa vergonha. E a gente não sabe muito explicar. Santidade significa ser separado, diferente, ou seja, ter valores diferentes, ter um modo de vida diferente do que está na sua volta. Quando Deus diz, vocês são uma nação, quando Pedro diz, vocês são uma nação santa, significa vocês têm outra chave de valores. E essa chave de valores, esse código de valores, faz vocês viverem de uma maneira diferente. Eu amo histórias de pessoas que às vezes fazem coisa e chocam os outros. E a pessoa fala, por que você fez isso? A pessoa fala, não, só porque eu entendi que Jesus pediu isso de mim. E a pessoa fala, mas ninguém faz isso. Ninguém faz isso, mas a gente tem outra regra. A gente tem outra lei. A gente segue outro código de ética, ou deveria. Mas a gente segmentou a vida, a nossa cabeça, né? Você fala, não, para viver a vida eu tenho que viver na lei aqui do pessoal. Tem que jogar a lei da selva. Tem muita gente que fala isso. Eu sou crente, mas no trabalho é lei da selva. Eu faço o que tem que fazer. Na minha família, aqui, a lei é essa aqui, ó. Não, meus irmãos, nós somos chamados para viver a nossa vida inteira de uma maneira diferente. Israel vivia isso, né? Israel tinha várias leis diferentes, que se aplicados, que não eram aplicados, mas se fossem aplicados, imagina que coisa maravilhosa. A cada 7 anos havia um perdão de dívidas, as pessoas tinham uma chance de recomeçar. A cada 49 anos, esse perdão era estendido. As terras que foram vendidas voltavam para os seus donos originais, escravos eram libertados, dívidas eram perdoadas. O estrangeiro, que em qualquer outro lugar era morto, era considerado escravo, Deus diz, trate com
respeito, com cuidado. O órfão e a viúva que ninguém liga, zelem por eles. Na igreja de Jesus, na igreja primitiva, quem tinha muito vendia para acolher quem não tinha. A pessoa encarava e olhava. Barnabé era assim. Deus me deu muito. Mas esse muito não é para eu viajar, não é para eu colocar no Instagram, não é para eu ter investimento. É para eu apoiar quem precisa e tem pouco. Esses dias um amigo meu falou para mim assim, esse amigo está muito bem financeiramente, da minha idade. Ele falou, olha, Deus me deu uma oportunidade financeira assim, assim, assado, e eu falei para Deus o seguinte, eu quero cada ano da minha vida daqui para frente investir mais no reino. E eu quero que sejam investimentos estratégicos para que o reino de Deus avance, apoiar missões, apoiar missionários, apoiar igrejas. É tão bonito quando isso acontece. Mas cá entre nós, são poucos os que têm esse coração. Fala, eu quero servir no reino. O Rick Warren, que escreveu aquele famoso livro, Uma Vida com Propósito, pastor da Saddleback, ele ficou milionário com esse livro, porque o livro foi vendido milhões e milhões de cópias no mundo inteiro. Ele decidiu que ele ia viver com 10% do recurso dos livros e ele doou 90%. O que o pessoal chama de dízimo invertido. Do tudo que ele recebeu. E ele fala assim, os 10% ainda são muito mais do que eu preciso. A gente foi chamado para viver de um jeito diferente. A conduta sexual diferente. A ética profissional diferente. Uma cultura de valores diferentes. Esses dias eu conversava com um amigo, ele falou assim, eu fui lá perguntar um negócio para minha filha, se podia, e aí a pessoa falou, se você fizer isso, eu consigo uma bolsa para tua filha lá não sei aonde. Ele falou, já achei aquele estranho, já pulei fora, falei, Deus, eu vou dar um jeito de pagar isso aqui, porque eu não quero me misturar nessa coisa. E era uma instituição cristã, tá? Só para deixar claro. E aí eu pensei assim, falei para ele, você sabe que você está sendo tonto, né? Que qualquer um faria isso. Ele falou, eu sei. Mas Jesus me chamou para ser tonto. Então, meus irmãos, a gente precisa ser separado nas nossas prioridades. Quais são as nossas prioridades? Se as nossas prioridades são as iguais de quem não conhece a Jesus, o que Jesus está fazendo na nossa vida? Quais são os nossos valores? O que a gente passa para os nossos filhos? O que a gente ensinou para os nossos filhos, para a nossa família? O que a gente vive? Onde a gente gasta o nosso dinheiro? Onde a gente gasta o nosso tempo? E aí Pedro diz, vocês são povo exclusivo de Deus. Aqui eu acho uma coisa muito bonita. Deus não divide o seu povo com ninguém. Como diz o profeta, Deus tem, as pessoas entendem errado isso, né? Deus tem um santo ciúmes do seu povo. Deus zela pelo seu povo. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Ninguém nos toca. Deus não nos negocia. Ele não desiste, fala, cansei de vocês. Pode fazer o que vocês quiserem, vou vender vocês. Não. Nós somos propriedade exclusiva dele. Então a nossa identidade não vem da cultura, graças a Deus não vem dos modismos, não vem de expectativas humanas. Quem nós somos como igreja vem do chamado de Deus para nós. A segunda coisa que Pedro fala, na parte B do versículo, é para que a igreja existe. Essa igreja que é tudo isso que eu falei, para que ela existe? E aí ele diz, a fim de proclamar as grandezas, ou para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A missão da igreja não é autopromoção, falar, olha como nós somos lindos, olha como nós somos maravilhosos, olha como nós somos santos, olha como nós somos isso e aquilo. Não, não é. A missão da igreja não é entretenimento, embora tenha lugar que você vai que parece que é. É você gerar evento, entretenimento para crente. As famosas baladas gospel, evento gospel, é tudo igual, só tem o nome gospel. O ídolo é igualzinho. Mamon reina da mesma forma. Mas a gente bota um selo gospel, evangelho, para dizer, aqui não é pecado. É pecado se você fizer lá dando dinheiro para lá fora. Dando dinheiro aqui dentro, está tudo certo.
Spurgeon, o grande pregador inglês, dizia: eu não fui chamado para entreter bodes, eu fui chamado para pastorear ovelhas. E tem muita gente que gasta a vida entretendo bodes, inventando coisas, inventando moda. A missão da igreja também não é promover conforto, embora a igreja promova conforto. A igreja conforta os desamparados, a igreja apoia. Esses últimos meses, saiu na Globo News uma série sobre, acho que chama Crentes, se não me falha a memória, tem um nome assim. E fala sobre o papel da igreja evangélica no Brasil. E aí um sociólogo foi lá e falou, eu só vi esse trecho. Ele falou assim: a igreja evangélica no Brasil é extremamente relevante, principalmente nas periferias. O trabalho que a igreja evangélica faz nas periferias do Brasil, ninguém faz. O tipo de trabalho que a igreja evangélica faz nas periferias, ninguém quer fazer. Então a igreja evangélica tem um papel forte de conforto, claro que tem, mas ela não existe para confortar. O culto não é para ficar gostosinho, para você falar, ai, que delícia, que bom, que gostoso. Não, é para você sair incomodado, mexido, chacoalhado. Se a igreja é para ter alguém para falar para você, ó, você não está certo, você está errado. Para ter alguém para te confrontar, para te apoiar, mas para isso que a missão da igreja não é. A missão da igreja é proclamar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós somos proclamadores. Nós somos anunciadores, em palavra, em vida, em ação. As pessoas precisam olhar para nós e falar, caramba, olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez. A nossa missão não é chamar pessoas, a nossa missão é apontar para Deus. As pessoas vêm atraídas por Deus quando nós apontamos para Deus. Há muito tempo atrás eu escutei o Jonas Madureira falando que nós somos holofotes. O holofote nunca aponta a luz dele para si mesmo. Você nunca viu um holofote tentando apontar a luz dele para ele mesmo. A luz do holofote só serve para apontar para outra coisa. Nós somos chamados para apontar a nossa luz para que Deus brilhe, para que a glória de Deus seja destacada, para que as grandezas de Deus sejam anunciadas. Cada culto, cada pequeno grupo, cada momento aqui na IB Metrô e nas igrejas saudáveis desse país existem para mostrar a beleza de Deus para o mundo. Terceira coisa que Pedro fala aqui no versículo 10. De onde a igreja veio? Aí ele diz assim: antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. A nossa existência como igreja é pura graça de Deus. Toda vez que eu leio esse versículo, eu me lembro de Oséias, que teve filhos com a prostituta. E um dos nomes de um dos filhos era Não Meu Povo. E no final da carta de Oséias, o nome daquela criança é trocado. E agora é povo. Agora sois meu povo. Isso aconteceu com a gente. A gente era inimigo da graça. E agora nós somos tornados amigos. Estávamos mortos dos nossos pecados e fomos vivificados. Essa é a nossa história. Isso é de onde Deus nos tirou. A gente esquece de onde Deus nos tirou. Era para a gente andar de joelho o tempo inteiro e falar: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Mas a gente se esquece, a gente se acostuma, a gente se acha até muito bom, a gente acha até que Deus está nos devendo uns favores. A gente tem coragem de falar para Deus: ô Senhor, olha, o Senhor está pisando na bola, hein? Está difícil. Que a vida está complicada, não está fácil. É pancada dali, pancada de lá. As tribulações vêm tudo em grupo, né? Elas não andam sozinhas, elas vêm todas juntas. Quando vem uma, vem 10 juntas. Mas a gente precisa lembrar de onde Deus nos tirou. Sem Deus,
A igreja seria um clube social. Sem Deus, a gente seria apenas uma organização não governamental. Mas com Deus, nós somos uma família de fé, redimida pelo sangue de Jesus, lavada no sangue de Jesus. Gente com falha, gente com dificuldade, gente no caminho. Mas que numa forma soberana de Deus e na graça pura de Deus, essas pessoas falhas, eu e você, gente falha, pecadora, com dificuldade, que fala uma coisa em pé, não sustenta sentado. Mas Deus usa a mim e a você para nos transformar à imagem de Jesus Cristo. Que coisa louca, não? A gente não pode se esquecer da natureza gloriosa da graça de Deus nas nossas vidas. Ao olhar para esses 5 anos de B-Metrô, a gente olha com olhos de gratidão. Tudo é fruto da misericórdia de Deus. Tudo é fruto da misericórdia de Deus. E Deus tem chamado pessoas, famílias, vidas, para se juntarem nessa missão, nessa jornada. Que a gente nunca se esqueça quem nós somos, para o que nós existimos e como nós chegamos até aqui. Que a gente nunca se esqueça que é tudo graça de Deus. Tem uma música, muitos anos atrás, acho que essa nem a Suzy vai lembrar, que o Asaf Borba gravou há muitos anos atrás, com Dom e Asaf. Não, estou falando que a Suzy também tem um bom repertório, né, Suzy? Conhece bastante. E o Donald Stoll, o missionário norte-americano, cantava assim: quando terminar essa vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. E eles perguntarão: conta-nos, irmão, como é que você venceu e chegou aqui? Aí ele fala: foi graça, graça, superabundante graça. Foi a graça de Jesus que nos fez vencer e chegar até aqui. Que a gente, e aí uma coisa, né, que eu sempre tenho falado, esse chamado não é meu. Você pode olhar para a pessoa que está do céu, não vou pedir para você falar nada, não, mas olha para quem. A gente colocou as cadeiras para ficar, todo mundo poder se ver. Deus nos chamou para essa missão. Deus nos convocou para essa missão. Até quando a gente não sabe. Mas a gente tem que fazer o nosso melhor, servindo a Deus, do melhor jeito possível.